Hoje reunimos-nos para o lançamento do seu novo romance, O Reencontro, com a apresentação da obra a cargo do professor Albino Martins, subjamente conhecido pela sociedade oliveirense. Professor Albino Martins. Aqui. Pode subir lá para cima, à beira do Oscar. Pode ir por aqui, se faz favor. É? Consegue? Obrigada. Sim, vou falar sim. Albino Martins é um jovem septuagenário que, ao longo da sua vida ativa, foi professor, jornalista e autarca. Como professor, lecionou História e Geografia de Portugal e Língua Portuguesa, sendo sempre um acérrimo defensor da nossa língua. E foi certamente esta afeição que levou Óscar Amorim a convidá-lo para aqui estar presente na apresentação de O Reencontro. Só um bocadinho. José. Só um bocadinho, porque está muito sol. Depois desta pequena apresentação do professor, vamos ouvir então ele a falar um bocadinho. Uma salva de palmas para o professor Albino. Boa tarde. Óscar Amorim nasceu em Oliveira das Meias no ano de 1950, onde vive atualmente. Sendo a sua formação académica na área das ciências e tendo desenvolvido a sua atividade profissional como empresário comercial, foi bem cedo que se deixou deslumbrar pela palavra escrita. Começou a escrever aos 14 anos de idade com a influência de um professor de português, Fausto de Melo, que insistentemente o incentivava a escrever para um jornal local. Autor de vários contos, peças de teatro e poesia, o romance foi sempre a oportunidade que concedeu à sua imaginação para poder entrar no exímio mundo da ficção. A sua produção literária, que desenvolvia com prazer, manteve-se de certo modo oculta até 2011, altura em que se sentiu incentivado a iniciar a publicação das suas obras. Desde essa altura até ao momento já publicou os romances A Violação, O Resgate, Segredos no Confessionário, O Último Suspiro de Liberdade, Juntos no Infortúnio, As Memórias de Anaísa, As Cartas de Sofia e o livro de poesia Viagens pela Vida. Ainda jovem, aos 18 anos, quando estudante, entrou para o TEP, Teatro Experimental do Porto, onde fez teatro em simultâneo com os estudos. Em 2016, o seu romance Segredos no Confessionário foi levado à cena pelo Gota e ganhou o prémio Alfredo Cortês do melhor texto para teatro. Na obra mais recente, que agora aqui se apresenta, O Reencontro, enfatiza a magnanimidade do amor e manifesta-o sob diversos ângulos. Sempre sentiu o romance como um permanente processo que lhe permite criar uma narrativa e com ela personagens com os quais convive diariamente como de seres vivos se tratasse. Considera também que o romance é uma boa forma de viajar, conduzindo os leitores, através das páginas dos seus livros, por expedições de conhecimento que se tornarão tão reais quanto maior for o imaginário de cada leitor. Os romances de Óscar Amorim transmitem os seus princípios de liberdade, de justiça, de humanismo,
e de defesa da natureza. Gosta de temas fraturantes, mas que façam sempre parte do cotidiano real das pessoas. Foi nesse contexto, e nomeadamente em O Resgate, que começou a combater assumidamente problemas no seio da Igreja Católica, da qual se confessa seguidor, como, por exemplo, o celibato, a não ordenação das mulheres, a pedofilia, enfim, temas que continuam atuais, apesar de passar dos tempos. Mas é também um entusiasta do futuro, expresso através de um dos seus romances, As Memórias de Anaísa, que tem o seu início no ano de 2087 e que nos faz refletir no preço que teremos sempre de pagar pela liberdade e na agressividade que a natureza não se inibirá de impor ao homem. É por isso um livro onde arrisca um futuro para a humanidade, dando férias à sua mente, deixando-a libertar-se do passado e do presente. Em síntese, Óscar Amorim é autor de uma escrita íntima, explorando emoções profundas. E, feita esta introdução sobre a figura bem conhecida de nós todos, Óscar Amorim, eu passo de imediato à apresentação do livro O Reencontro, que se pretende seja muito cordial a forma de o apresentar. Por isso não me vou alongar, vou só dizer duas coisinhas e depois apelo a todos que coloquem questões também. Então, na linha a que já nos habituou nos seus romances, mas com um fulgor renovado, Óscar Amorim apresenta-nos hoje aqui O Reencontro. Trata-se de um livro que fala do amor sob vários ângulos da sua magnanimidade, um amor sem limites, sem fronteiras, acantonado em espíritos que encarnam corpos do mesmo ou de sexo diferente, abstraído de qualquer pudor ou preconceito. Beatriz ama com intensidade o marido Martim, mas também Madalena, a sua grande amiga. O seu coração personifica a intensidade de um sentimento sem definição, ou quiçá com muitas definições que vagueiam na órbita da felicidade, tornando-o apenas efêmero se os amantes quiserem. Essa é uma afirmação de liberdade que perpassa nos romances de Óscar Amorim e particularmente neste. A adoção, abordada também no Reencontro, como imenso ato de amor, manifesta-se como recurso bem-sucedido no mistério de um corpo incompleto. Finalmente, a natureza surge enaltecida nas inúmeras descrições que a inspiração do autor bebe em nomes sonantes da literatura portuguesa e não só. Mas, como disse, mais do que qualquer consideração que aqui possa fazer nesta despretensiosa apresentação, o autor é que deve falar da sua obra e das suas motivações. Cabe-me a mim e a todos que aceitaram o convite para aqui estarem, lançar-nos as pistas que o levem a falar do Reencontro. Então vou começar eu mesmo. E o desafio fica feito para a seguir outras pessoas o fazerem. Vamos a uma pergunta? O romance de que falamos aqui inicia-se aqui bem perto, exatamente na Praia do Furadouro. Este romance inicia-se na Praia do Furadouro. Depois desenvolve-se em Salvador, da Bahia, no Brasil, e numa grande parte do romance na Cova da Beira. A primeira questão é esta, Óscar. Porquê estes 3 lugares e não outros? Muito boa tarde a todos. Considerem-se todos cumprimentados. Antes da pergunta, eu queria dizer que já fiz muitas apresentações, muitos lançamentos, muitas coisas dessas, mas eu começo, já no último livro começou, mas hoje mais do que nunca.
é eu ter o prazer brutal de ver juventude. Respeito as pessoas da minha idade, que eu também já não sou novo, mas a juventude é para mim a continuidade do prazer da escrita. E temos aqui pessoas. Este piso está ligeiramente inclinado para este lado. Eu vou dizer porquê. Porque está, em relação ao outro, está mais pesado 185 anos. Verdade? Porque temos aqui uma senhora com 91 anos, a dona Beatriz Bastos. Muito obrigado. E temos o grande escritor, que eu admiro muito, o doutor Samuel. Quem é que não conhece o doutor Samuel? Com 94. Portanto, somando, dá 185 quilos de peso para este lado. Bom, mas mais do que isso, eu venho a notar, fazendo jus à minha crença e contrariando um pouco aqueles que não acreditam, os livros estão aqui, os livros continuam. Temos aqui uma gama variada de idades. Não é só as pessoas de idade, são jovens, são as pessoas de meia idade, são as pessoas de idade. Isto é que é bom. Isto vai-me dar uma alegria imensa, porque eu sempre lutei a favor disto, mas, enfim, ultimamente tenho levado assim uma... Há entraves que não é possível, as pessoas não leem, as pessoas não sei o quê, os editores também estão desanimados. Ó Jorge, os editores estão desanimados, mas não, caramba, estão aqui, isto vai continuar, os editores têm que continuar e os escritores têm que continuar também. E estão aqui alguns também, estão aqui escritores, estão aqui pessoas de teatro, estão aqui pessoas que vêm de longe. Portanto, eu só queria dizer-vos que estou otimista, mas conscientemente otimista. Conscientemente. Com isto perdi-me. Não preciso. Posso repetir a pergunta? Porque é o furador, não é? Pronto, exatamente. porque é o furador. Porquê que há de ser o furador? Agradeço a presença da Presidente da Comissão de Melhoramentos do Furador. Está aqui presente. Sabe Deus como, porque gerir negócios não é fácil. Mas o furador porquê? Eu começo sempre os meus livros, se repararem, aqueles que os têm, todos, eu começo sempre, ou acabo, começo no furador, uns, acabo no furador outros, enfim, sempre o furador. Se me perguntarem porquê, eu não sei. Eu fico muito espantado quando depois leio os livros. Estou sempre a falar de furador. Mas uma apresentação que eu fiz, que há tempos, nessa própria comissão das instalações, eu disse aquilo que sentia. Realmente eu descobri porquê. Porque quem o conhece, o Mar de Furadouro não é igual aos outros. Vocês podem correr o que quiserem, mas, e que me desculpem, os habitantes a norte do Furador e os habitantes a sul do Furador. Mas eu, a sul do Furador, não cheiro o mar. Eu, para cheirar o mar, tenho que andar uma porrada de metros para ir cheirar o mar. Portanto, o Furadouro é diferente de todos os outros. Por isso é que eu digo, o Mar de Furadouro é diferente. E é no Furadouro, se calhar é por isso que eu estou sempre a acabar ou começar o Furadouro, os meus livros. Tenho outras localidades que também não me consigo libertar delas.
Eu começaria por vos dizer que, passo o pleonasmo, tudo começou em Alpedrinha. Isto é para resumir um pouco aquilo que o senhor quer ouvir, e os presentes também. Tudo começou em Alpedrinha. Alpedrinha é uma vilazinha simpática que existe ali a 9, 10 km de Fundão. Devem conhecer. Se não conhecem, eu aconselho a visitar, porque ainda é daquelas terras em que nós sentimos. Por isso é que eu não gosto de pesquisar, eu gosto de estar lá. Gosto. Cheguei a Alpedrinha acompanhado de um casal que me tem feito o favor de não me deixar sozinho. E eu sentei-me no banquinho a falar com quem? O banquinho que fazia parte da praça de táxis. Ainda havia os carros de praça, há uns anos, valentes. Mas depois sofro todo um trajeto que eu pedia aqui a uma pessoa presente, e vamos fazer jus aqui ao que o professor Albino apelou. Vamos colaborar todos nesta conversa e esquecer-nos um pouco da formalidade da apresentação de um livro. O meu amigo José Luís, que deve estar por aí a um lado, está ali. Amigo José Luís, eu pedi-te um favor. Se tu não te importas, fala um bocadinho das nossas viagens, que foi a partir de Alpedrinha. Ora, vai lá, diz alguma coisa. Ora, muito boa tarde a todos. Pois eu sou um dos dois que o Oscar há bocado falou, que o acompanhei em várias viagens, principalmente dos livros da violação, do resgate, e falou há bocado aqui numa zona que de facto é lindíssima, ele já aconselhou que devia ser visitada, que é Alpedrinha. Pois nós em Alpedrinha estivemos lá 2 ou 3 vezes, não estou preciso, em que, de facto, houve coisas que marcaram um pouco. A simplicidade das pessoas, quando o Oscar fala que nós nos sentamos num banco dos táxis e uma pessoa que estava lá presente abriu de tal forma o livro que tudo aquilo que o Oscar precisava de saber foi, de facto, falado naquele momento e foi de uma riqueza enorme. Alpedrinha tem o seu encanto. Depois de Alpedrinha também tivemos umas outras regiões que visitamos que também têm muito de bom. Belmonte, Fundão e Sortelha. Em Belmonte nós temos uma passagem, não sei se eu vou dizer, mas vou dizer. Nós chegamos a Belmonte por volta das 10 horas da manhã, 10h30, mais ou menos, e dirigimos-nos, aliás fomos os dois, à Câmara Municipal. Não conhecíamos ninguém. E quando lá chegamos, fomos atendidos pela segurança e o Oscar disse ao que vinha. Imediatamente a pessoa levou-nos ao primeiro andar do edifício para falar com o vereador da Cultura. O Zé Manel, que há dias falávamos e tu não te lembravas do nome. Quando lá chegamos, fomos atendidos, já dava a impressão que éramos pessoas que já éramos conhecidos. E eu